Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui, olha. Esse é o terceiro livro que eu estou fazendo do Napoleão Hill. Ele que é autor daquele livro super famoso, Pense em Riqueza. Eu fiz uma série também com esse, eu deixo aqui. E também o livro Mais Perto que o Diabo. Eu fiz também uma série com esse livro dele. Já esse aqui, O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ele tá, pelo menos o título, é baseado naquele poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina da seguinte forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E eu acredito que o Napoleão Hill escolheu o título, escolheu esse poema como título do livro, porque ele está dizendo que ele vai trazer aqui para a gente ferramentas de como nos tornar senhores e senhoras do nosso destino, capitães da nossa alma. Aqui nesse livro, então, ele numa conversa com o Andrew Carnegie, que é o mentor dele, que é aquele magnata do aço, super bem sucedido, multimilionário, que incitou, que aconselhou o Napoleão Hill a passar muitos anos da vida dele, quase mais de 20 anos, 30 anos da vida dele, estudando pessoas muito bem sucedidas e pessoas que tiveram fracasso. E aí o Napoleão Hill, que não nasceu em berço de ouro, ele que nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira, de um só cômodo, nas montanhas ao sudoeste da Virgínia, ele então pegou todo esse estudo que ele fez, analisou cada evento-chave, identificou a lição aprendida, reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como guia para criar o próprio sucesso. É por isso então que eu decidi estar lendo este livro também do Napoleão Hill, porque ele traz assim então aqui o próprio livro dizendo que é como se fosse um guia mesmo para a gente estar fazendo essa travessia nessa realidade onde há luz e sombras, nessa realidade do dualismo, do não absoluto, do relativo, em que nós, como seres divinos, infinitos que somos, estamos fazendo uma vivência, estamos tendo uma vivência humana, estamos humanos. E aí, então, o Napoleão Hill está explicando também nesse livro, a exemplo dos outros dois, o passo a passo para a gente, da forma como ele entendeu fazendo esse estudo, para a gente poder fazer essa travessia de uma forma que possamos ter todos os benefícios que são possíveis para nós. É como se a gente fosse fazer uma viagem e os nossos pais fossem muito ricos e a gente chegasse ali lá no local para onde a gente vai, e chegando lá a gente esquece isso e a gente esquece de estar em conexão, a gente corta a comunicação com os nossos pais e passa a viver na falta e na escassez. Quando, se a gente fizer essa conexão com os nossos pais, eles podem nos dar absolutamente tudo para que a gente faça aquela estada naquele local, naquele país para onde a gente foi, com facilidade e com toda a abundância e prosperidade possível. É isso que o Napoleão Hill ensina, então, nos livros dele, e ele está trazendo aqui, nós estamos no segundo capítulo, onde ele fala do pensamento organizado. Ele diz que esse capítulo ele é tão importante que ele não acredita que ninguém que possa ter lido esse capítulo possa ter tomado conhecimento dos ensinamentos que ele está trazendo aqui nesse capítulo, possa sair sem estar pronto ou para dar o salto, para fazer a virada de chave na vida. Porém, ele explica que às vezes não é possível compreender esse ensinamento apenas na primeira leitura, que há se ler uma segunda ou também até terceira vez. Porém, ele diz que uma das coisas que a gente vai conseguir com isso é a elevação definitiva da autoconfiança e da força de vontade e do entusiasmo com as oportunidades da vida. Ele disse que todos a quem essa lição foi ensinada notaram uma mudança completa em sua atitude mental geral, uma mudança que praticamente elimina medo,
medo, dúvida, indecisão e inatividade. Gente, eu acho que só isso, se eliminar o medo, porque ali no livro Pense e Enriqueça, ele traz os princípios ali do sucesso e ele traz um capítulo com os 5 temores básicos que podem impedir que mesmo que a gente tenha entendido esses princípios, tenha acesso a esse conhecimento que está passando, pode nos impedir de assimilar e colocar em prática. Então, porque ele diz que o medo realmente é aquele, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, o próprio diabo diz que é o medo que abre a porta da nossa mente para ele, que é o único local onde ele existe, onde ele pode estar agindo, é na mente de quem acredita nele. E quem abre a mente para ele entrar é o medo. E quem é que vem ajudando o medo tomar conta da nossa mente? A dúvida e a incerteza, a insegurança. E ele aqui dizendo que com esse capítulo, assimilando esse capítulo e colocando em prática os ensinamentos que ele está passando nesse capítulo, nós vamos então conseguir fazer essa mudança completa de atitude mental e vamos ter uma elevação definitiva na autoconfiança. Isso não é o máximo? Então, bora lá para continuar vendo o que é mais que ele traz nesse capítulo. Alguns fatos conhecidos relativos à natureza do pensamento. Todo pensamento, seja positivo, seja negativo, bom ou mal, preciso ou impreciso, tende a vestir-se de seu equivalente físico e funciona inspirando o indivíduo com ideias, planos e meios para atingir fins desejados, por meio natural e perfeitamente lógico. Então, olha aqui ele dizendo que tudo começa no pensamento, tudo a realidade que a gente está vivendo, diga-me o que você está pensando, eu te direi o que você vai viver hoje, qual é a sua realidade. Então, é lógico que o pensamento começa, depois os pensamentos trazem o sentimento e é a partir do sentimento que a gente age. Então, é assim, e ele diz que o pensamento, então, ele se veste do equivalente físico dele, ou seja, ele se fisicaliza na nossa vida, ele se transforma em realidade e aí ele nos inspira com ideias, planos e meios para atingir fins desejados. Ideias, planos e meios. É por isso que as nossas ações, os nossos pensamentos, eles devem ser positivos, porque senão nós vamos ter ideias, planos e meios para praticar coisas negativas, não é? Depois de pensar sobre determinado assunto, se torna um hábito. Esse pensamento é tomado pela mente subconsciente e serve automaticamente de base para a ação pelo meio mais disponível. Tudo é ferramenta de pensamento. E ele de novo trazendo aqui aquilo que ele chama no livro Mais Esperto que o Diabo, a lei do ritmo hipnótico, ou seja, a lei da atração, a lei da causa e efeito, eu diria também, que aquilo, ou talvez nem tanto, a lei da atração, porque é aquilo onde a gente focaliza, onde a gente coloca a nossa atenção, que a natureza vai estar transformando na nossa realidade. Pode não ser literalmente verdadeiro que pensamentos são coisas, mas é verdade que pensamentos criam coisas. E as coisas que criam são duplicatas impressionantes dos pensamentos a partir dos quais são criadas. Olha, gente, que incrível entender isso. Pensamentos não são coisas, pensamentos são abstratos. Porém, aquilo que os pensamentos criam coisas materiais, já que aqui nessa realidade a gente entende dessa forma. Então, os pensamentos são duplicatas impressionantes. Então é por isso que não adianta eu estar pensando que tudo à minha volta está sujo, que tudo à minha volta está desorganizado e querer encontrar um ambiente arrumado, querer encontrar um ambiente limpo. Só um exemplo, eu acredito. Se eu penso, se eu acredito que a coisa é de uma forma, ela será dessa forma. Sou eu que crio, sou eu que fisicalizo, sou eu que transformo pensamento em realidade. Por meio da aplicação de autodisciplina, o pensamento pode ser influenciado
controlado e dirigido por transmutação em direção a um fim desejado, pelo desenvolvimento de hábitos voluntários adequados para a obtenção de qualquer fim determinado. Olha, gente, por meio da aplicação da autodisciplina. E essa autodisciplina aplicada aqui nesse caso do pensamento, qual que é? É aquela que a Catherine Ponder ensina no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, ali que eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver. Ela ensina que nós devemos ser os observadores conscientes da nossa mente. Nós não temos controle sobre quais são os pensamentos que vão estar entrando, que vão estar invadindo a nossa mente, por estarmos nesse campo eletromagnético onde tem pensamentos nossos desde lá do início da criação e também de tudo e de todos. Porém, nós temos controle a qual pensamento nós vamos, com qual pensamento nós vamos nos identificar. Afinal, pensamentos são como convidados em uma festa. A gente já viu isso em um livro anterior. Se a gente chega em uma festa e ninguém nos serve nada para comer, ninguém conversa com a gente, ninguém nos traz uma bebida, ninguém chama a gente para dançar, a gente vai embora, com certeza. A gente fica uns 5 minutos e dá um jeito de sair de fininho para que ninguém perceba e vai embora. É a mesma coisa com pensamentos, ou seja, somos nós que decidimos quais são os pensamentos que a gente vai acompanhar, porque é uma cadeia. Depois que a gente acompanhou um pensamento negativo, aí a mente traz todos os outros, abre o arquivo. Eu acredito que seja dessa forma. O poder do pensamento, com a ajuda da mente subconsciente, tem controle sobre cada célula do corpo, incentiva as células em reparação, estimula seu crescimento, influencia todos os órgãos do corpo, os ajuda a funcionar de forma organizada e auxilia no combate a doenças por meio do que é chamado comumente de resistência do corpo. Essas funções são realizadas automaticamente, mas podem ser estimuladas por ajuda voluntária, consciente, acredito eu. Então, gente, olha que importante que é entender que se a gente está pensando alguma coisa negativa do nosso corpo, se a gente está dizendo, eu tenho essa condição negativa no meu corpo, falando de uma doença, então a gente já está trazendo aquilo para a gente, não é? Olha como é incrível isso de estar tendo essa consciência de que a gente pode estar tendo controle sobre cada célula do nosso corpo através do nosso pensamento consciente. Isso é ser grandioso, muito grandioso. Todas as realizações do homem começam na forma de pensamento organizado em planos, metas e objetivos, e expressados em termos de ação. Toda ação é estimulada por um ou mais dos 9 motivos básicos, como mostrados no gráfico número 1. Então ele está dizendo aqui que ele já trouxe esses motivos básicos ali no gráfico número 1. E como ele disse também que há que se está relendo o livro, então é interessante a gente estar dando uma olhada ali atrás também, rever o vídeo, né, se a gente não tiver o livro. E, mais uma vez, ele ressalta que todas as realizações começam na forma de pensamento organizado. E aí se transforma em planos, metas e objetivos que, então, vão ser expressados em termos de ação. Vão se atualizar na nossa vida quando a gente agir. É a ação, isso vai acontecer. E aí, toda a ação é estimulada. Tem que ter uma motivação. Ele já falou nas páginas anteriores também. Essa aqui é a quinta, então. Há 2 seções da mente que lidam com o pensamento, a consciente e a subconsciente. A seção consciente, que opera por meio dos 5 departamentos da mente, está sob o controle do homem. A seção subconsciente está sob o controle da inteligência infinita. Isso está no gráfico número 3. O 6º sentido está sob o controle da seção subconsciente da mente e funciona automaticamente. Então, no livro,
O Mais Esperto que o Diabo, ele fala também do sexto sentido e também do Pense e Enriqueça. Ele traz um capítulo inteiro sobre o sexto sentido, que é aquele sentido que a gente acessa quando a gente consegue então estar ali em conexão com a mente subconsciente. Ele já disse nas páginas anteriores também, é a que faz a nossa ligação, a ligação entre a gente e a nossa centelha divina, o nosso outro eu, como ele chama, a inteligência infinita, que então vai fazer com que a gente tenha esse controle da mente subconsciente, e aí ela vai funcionar automaticamente, fazendo com que tudo seja muito mais fácil, muito mais tranquilo na nossa vida. Como ele disse também ali no livro Pense e Enriqueça, vai fazer com que nós tenhamos tempo de aproveitar as oportunidades e de nos esquivar das dificuldades, dos percalços, das coisas que não são boas. O sexto princípio é: tanto a seção subconsciente quanto a consciente da mente funcionam em resposta a hábitos, ajustando-se a quaisquer hábitos que o indivíduo possa formar, sejam voluntários, sejam involuntários. Ou seja, então, aquele trazendo novamente aquela coisa da lei do ritmo hipnótico. Aquilo que a gente está focalizando, aquilo que a gente está pensando incessantemente, aquilo que a gente está agindo incessantemente. Um hábito, como o Agmandino disse, primeiro a gente cria, depois ele nos escraviza. Uma pessoa muito querida, eu já falei isso em um vídeo anterior também, me disse que quando ela começou a fumar foi muito difícil fazer com que o corpo dela aceitasse. Porém, agora ela não consegue mais se livrar. Isso se tornou um hábito, que nesse caso seria um vício, um hábito, eu acredito, na minha forma de pensar, um hábito negativo, e aí então, depois que a gente cria, a gente se escraviza a ele. Então, a seção do subconsciente quanto a consciente, elas funcionam em resposta a hábitos. Quando os hábitos são formados, a mente passa a executá-los automaticamente, a menos que sejam modificados por hábitos diferentes e mais fortes. E aqui eu acho que entra aquilo que ele disse ali no início, que há que se ter força de vontade, determinação. Ou seja, nós estamos escravos de um hábito que não é muito bom. Então como é que a gente faz? A gente modifica esse hábito. Mas para isso há que se ter determinação, autodisciplina, força de vontade. O sétimo aqui é: a maioria de todos os pensamentos a partir dos quais a mente age não é necessariamente precisa, sendo baseada em opiniões pessoais, preconceitos, medo e resultado da excitação emocional, tendo a faculdade da razão pouca oportunidade para modificá-los racionalmente. Aqui mais uma vez então, ele trazendo um ponto que ele deixou claro também nas páginas anteriores, a necessidade da gente estar colocando a razão e não para que se a gente não quiser ser então guiados pela emoção, e aí a emoção ela vai mais sendo determinada por aquele outro eu, que é aquele que vai nos levar para a falta e para a escassez, pelo que eu entendi até agora. Ele dizendo então que a maioria dos pensamentos a partir dos quais a mente age não são necessariamente, das quais a mente age não é necessariamente precisa, a maioria não é precisa. Porém, eles são baseados em opiniões, e aqui opiniões pessoais, preconceitos, medo e resultado da excitação emocional. Aqui entra como é que os pensamentos são baseados também nas nossas crenças limitantes. Quando a crença limita, a gente tem aqueles pensamentos fechados em dogmas, aí então fica difícil, a gente está deixando a razão, está transformando essa realidade, está fazendo essa transmutação mental, porque a gente vai para a emoção criada a partir destas crenças. Os 5 sentidos são tão pouco confiáveis que podem ser enganados com facilidade, em especial quando funcionam sob excitação emocional, como medo, amor, sexo,
ou qualquer uma das outras emoções sem a influência equilibradora da faculdade da razão. Então, a faculdade da razão é que traz esse equilíbrio para que nós possamos estar nos guiando pela nossa centelha divina, pelo nosso outro eu, que é alimentado pelos pensamentos positivos. Se a gente não estiver deixando essa força equilibradora tomar conta, então a gente se deixa influenciar com facilidade através dessa excitação emocional, como ele chama, que é o medo, amor, sexo ou qualquer uma outra emoção, então, que nos leve destrambeladamente a agir, a pensar envolto nessas emoções e a agir de forma que a gente vai criar, então, a negatividade ao invés de positividade. O oitavo o primeiro passo do pensamento preciso é separar fatos de meras indicações ou evidências a partir de boatos. Olha que forte essa aqui, gente. O primeiro passo do pensamento preciso é a gente separar o que é fake news e o que é realidade. É a gente estar até, quem sabe, usando aquele filtro de Sócrates, quando a gente recebe na nossa atualidade, a gente recebe uma informação, a gente já passa para alguém porque aquilo condiz com aquilo que a gente entende que é o certo, sem saber se realmente é verdade. Ou mesmo aquele filtro do Sócrates, primeiro perguntar é verdade, depois perguntar, tá bom, é verdade, mas é gentil eu passar isso? É uma coisa gentil que está sendo dito dessa pessoa, dessa situação? E se ainda assim esses dois forem sims, vai ser contribuição se eu fizer? Né? Eu acredito que é uma boa prática também. 9 o segundo passo é separar fatos depois de terem sido identificados como tal, em duas classes importantes e sem importância. Em duas classes, importantes e sem importância. Fato importante é qualquer um que possa ser usado para ajudar alguém a alcançar o objeto do principal objetivo dele. Todos os outros fatos são relativamente sem importância. Olha aqui então. Importante é qualquer um que possa ser usado para ajudar alguém a alcançar o objeto do principal objetivo dele. Aquilo que ele traz ali, então, que se a gente estiver fazendo, pensando no todo, pensando em ajudar alguém, é dessa forma que a gente alcança mais sucesso. Então, aqui ele trazendo para estar fazendo essa avaliação, para estar deixando o poder equilibrador da razão estar agindo, para não nos deixar guiar por emoções negativas, a gente tem que primeiro uma das coisas, levando em conta, então, se o fato é importante, quando ele vai ser útil. Então entra bem ali naquela peneira de Sócrates, né? Todos os outros fatos são relativamente sem importância. A pessoa comum passa a vida lidando com inferências baseadas em fontes de informação que não são confiáveis e raramente tem em vista aquela forma de autodisciplina que exige fatos. Além disso, a pessoa comum nunca aprende a distinguir a diferença entre fatos importantes e sem importância, o que pode explicar por que há tantos fracassos no mundo. Olha, gente, quanto importante isso, que parece ser um detalhe, né? Se a gente começar a atentar só para isso realmente é importante, isso que eu estou pensando realmente é importante, isso vai trazer a contribuição para alguém, para mim, para o todo, vai ser, gentil. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, talvez infelizmente, que a pessoa comum nunca aprende a distinguir a diferença entre fatos importantes e sem importância. E que é isso que explica o fracasso. Ele que estudou bem isso, ele passou 30 anos da vida dele estudando porque é que as pessoas alcançavam o fracasso também. É uma questão de avaliação, de organizar prioridades. Então aqui ele deixando claro que
é uma questão de escolha. Somos nós que escolhemos aquilo que a gente vai estar atualizando na nossa realidade. Somos nós que escolhemos aquilo que a gente vai estar vivendo através dos nossos pensamentos, através da nossa compreensão de que aquilo que ele disse aqui também, lá nas páginas anteriores, se a gente estiver trabalhando, pensando no todo e fazendo o nosso melhor, fazendo o esforço extra, então a gente vai com certeza estar conseguindo agir de acordo com com a faculdade equilibradora da razão, que vai nos proteger então das emoções que fazem com que a gente meta um pouco os pés pelas mãos, né? E leve mais tempo, passe mais tempo aqui nessa travessia, onde o importante é isso, é tá sendo feliz, é estar cantando, é estar aqui como as galinhas, que eu estou aqui no galinheiro esperando calmamente pelo café da manhã, está assim, então sempre voltado para o que é bom e belo, e nunca se conectar então com aquilo que está, se tem alguma coisa ruim, vamos ver o que é que essa coisa vai estar nos trazendo. O livro Picos e Vales, do Spencer Johnson, eu fiz também, deixo aqui a série se você quiser ver. Ele fala, como no livro Kybalion também diz, é natural picos e vales nessa nossa travessia, mas o que conta é como é que a gente vai vivenciar esses picos e vales. Então, como é que a gente vai aprender com eles. Então é a nossa atitude. Se alguém faz alguma coisa para a gente, o que conta não foi aquilo que ele fez para a gente, é a nossa atitude que conta. Tá bom, gente? Eu tô achando esse capítulo fantástico desse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, então, do Napoleão Hill. E ele falou para ler com muita calma, com muita tranquilidade, para estar relendo. Eu espero que tenha ficado compreensiva a leitura, que vocês possam ter gostado também dos comentários que eu fiz. Se não, se vocês quiserem me mandar o que vocês compreenderam também, eu fico super feliz. Aquilo que passou batido para mim vai me ajudar, talvez nem precise ler de novo, economizando aí um pouco. E aí, mas eu vou ficar por aqui nesse capítulo, ainda falta para terminar esse segundo capítulo que está falando então do pensamento organizado, e eu espero contar com você para que a gente possa continuar lendo juntos, entendendo juntos, e vamos ver, gente, tomara que no final desse, que é o terceiro livro do Napoleão Hill, que veio trazer essa filosofia do sucesso, a gente tenha realmente conseguido sair da falta e da escassez em qualquer setor que a gente esteja vivendo, na falta e na escassez, para a abundância e prosperidade, tá bom? É esse o meu intento, é esse o meu objetivo, lendo esse livro aqui junto com vocês no YouTube, especialmente para você que por acaso não sabe ler, que é analfabeto, você que é deficiente visual, ou você que não tem tempo. Aí você pode então estar fazendo aí os seus afazeres enquanto ouve aqui a leitura, tá bom? E se você está gostando, se quiser compartilhar com alguém, se quiser curtir o vídeo, se quiser me mandar uma mensagem, se quiser se inscrever no canal, tem outros livros lá também, eu vou ficar super feliz, muito agradecida, e espero contar com você para o próximo vídeo. Tchau!